São 4h38. Vocês veem aqui, o ministro da Economia, Paulo Guedes, está ao vivo em Brasília falando neste momento, fazendo um balanço do final do ano. A gente vai ouvir agora e daqui a pouco a gente analisa. Vamos ver. Os gastos além do teto. Isso tudo foi elaborado no combate ao longo de 2020. Agora, 2021 foi quando as medidas fizeram efeito, né? Então, mesmo em 2020, nós conseguimos preservar 11 milhões de empregos e digitalizar e proteger 68 milhões de brasileiros, fazer expansão de crédito, não apenas por setores com garantias diferentes, um sistema relativamente complexo, mas depois também para chegar junto à população mais frágil. Foi a primeira vez que você tem uma expansão de crédito 100% indo para pequenas e médias empresas. E isso tudo deu frutos em 2021, quando a economia se reergueu. Então, se tivermos fazer uma síntese de 2021, eu diria o seguinte: as previsões de que o Brasil ia dar errado falharam. O Brasil realmente voltou em V em 20 e 21, a economia se reergueu, o país está de pé, está havendo um retorno seguro ao trabalho, a economia cresceu em torno de 5% esse ano. Esse é o V de que falávamos, quer dizer, o V se refere a níveis, não é taxa de crescimento, é nível. O nível do PIB, o PIB caiu e o PIB voltou. Esse é o V. Está realizado. As pessoas, mas não vai... O ministro diz que o ano que vem não vai ter V. Esquece. O V é a queda e a volta. O Brasil tombou e o Brasil se ergueu. Esse é o V. Agora nós vamos falar de futuro. Fazendo o balanço de 21, aí depois nós vamos falar de 22, aí se fala de taxa de crescimento, se o combate à inflação vai prejudicar, não vai prejudicar, mas é um outro assunto. Eu diria que em 2021, a síntese é que o Brasil se ergueu, o desemprego voltou ao nível que estava quando fomos atingidos pela doença. Estávamos lá em 12,4%, estamos agora com 12,6%, praticamente a mesma coisa. Então, a conversa, desemprego em massa, não, o desemprego, segundo o IBGE, está na mesma posição que estava quando a doença chegou. O PIB também, segundo o IBGE, FGV, todo mundo que mede o PIB, está também de volta. A arrecadação está quebrando o recorde, está acima, quer dizer, você tem uma arrecadação forte quando você tem um crescimento forte. Mas isso é inflação. Falso, é arrecadação em termos reais. Nós estamos quebrando recordes, mês após mês, de arrecadação em termos reais, não é devido à inflação. Mesma coisa a relação dívida-PIB. A inflação subiu, sim. O PIB sobe e a dívida também sobe, quando tem também mais crescimento. Mas então, eu queria dizer que a primeira entrega nossa, se eu tivesse que sumarizar, a primeira entrega é essa. Nós colocamos o Brasil de pé, novamente. O Brasil está em pé. O Brasil está da forma que estava quando foi atingido pela recessão. Alguns vão dizer, não, mas ele está mais pobre, porque houve uma inflação. Sim. Guerras empobrecem a população mundial, não é a população brasileira. Maior nível de inflação em 40 anos nos Estados Unidos, maior nível de inflação em 35 anos na Alemanha, maior nível de inflação em 40 anos na China. Maior nível de inflação na China, nos Estados Unidos e na Alemanha. Somos nós que estamos causando isso? Ou é desonestidade intelectual de quem faz comparações que não cabem? O governo A, o governo B perdeu menos emprego, perdeu mais emprego. Alguém enfrentou um Covid antes para poder ter uma comparação? Então, existe um problema de honestidade intelectual importante. Eu acredito na democracia. A mídia é o quarto poder. Eu acredito na mídia. Apesar de ler diariamente coisas que me conduzem a desacreditar. Nós vamos conversar sobre isso nas perguntas e respostas. Então, nesse balanço de 21, a primeira afirmação que eu diria é o seguinte: o Brasil se ergueu em 21. Nossas políticas econômicas, em todas as dimensões em que estamos trabalhando,
estão dando resultado e o Brasil se levantou. O primeiro grande vetor, o primeiro grande componente, a primeira grande dimensão que eu acho que talvez seja mais importante para um ministro das Finanças, para um ministro da Fazenda, para um ministro da Economia. Não foi só o crescimento com que nós saímos rapidamente do fundo do poço, não foi só a criação de empregos, 3 milhões de empregos criados desde o fundo do poço até hoje. A principal preocupação nossa também o tempo inteiro era o duplo compromisso. De um lado, a saúde dos brasileiros, a preservação das vidas dos brasileiros, e não poupamos recursos, vocês vão ver. Os gastos saem de 19,5% do PIB, vão a 26,5% do PIB e voltam a 19,5% do PIB. O déficit está em 1%, vai a 10,5% do PIB e volta a 1% do PIB. Então, nós honramos o nosso duplo compromisso. Não vai faltar dinheiro para a saúde, mas essa é uma geração que vai pagar pela sua guerra. Ela não vai empurrar os custos para as futuras gerações. Nós não vamos fugir do enfrentamento dessa guerra. Nós vamos manter o nosso compromisso de estabilidade fiscal com as futuras gerações, porque uma nação é mais do que um compromisso entre os contemporâneos. É, acima de tudo, um compromisso com as futuras gerações. Nós honramos, em 2021, o nosso compromisso com as futuras gerações. Essa guerra mundial ao vírus, essa guerra à pandemia, foi enfrentada, não está recursos para vacina, para saúde, para estados e municípios. E ao final da guerra, nós estamos gastando 19,5% do PIB como gastávamos antes. Nós estamos com déficit em 1% do PIB como nós estávamos antes. E a dívida PIB, que os pessimistas, os oposicionistas, o bom é que agora as campanhas políticas estão sendo postas, então com os alinhamentos dos economistas a gente vê todo mundo que já estava militando antes. O economista A já está com o candidato A, economista B com o candidato B, economista C com o candidato C. Então, nós já sabemos agora quem estava fazendo críticas construtivas, quem estava fazendo críticas realistas e quem estava só jogando pedra. Porque a dívida PIB não é 100% do PIB, é 80% do PIB. O PIB não caiu 10%, caiu 4%. A economia voltou em V, não era um V de virtual, imaginação do ministro. O desemprego está de novo em 12,6%, estava em 12,4% quando a pandemia chegou. E o PIB está onde estava quando a pandemia chegou. Então, o primeiro grande, eu diria, desafio vencido foi exatamente esse de manter a estabilidade fiscal, manter o regime fiscal. Saímos do regime durante o orçamento de guerra e no ano seguinte estávamos gastando a mesma coisa de novo. E estávamos com déficit no mesmo lugar que estava antes da guerra começar. Então, eu diria que a primeira grande entrega da economia, o balanço anual, as ações de 2021, eu diria que foi o seguinte: colocamos o Brasil em pé, reduzimos o desemprego, criamos 3 milhões de novos empregos, o PIB cresceu 5%, ou seja, voltamos em V, alta velocidade, saímos do fundo do poço, e estamos na mesma situação fiscal que estávamos antes. Aliás, eu diria melhor, o governo federal está na mesma situação, mas nós não respeitamos só o compromisso com os futuros, nós também protegemos os contemporâneos. Todos os estados e municípios estão em situação melhor hoje. Tem duas possibilidades. Os 5.500 prefeitos melhoraram extraordinariamente suas gestões nos últimos 12 meses,
26 estados, secretário da Fazenda, melhoraram extraordinariamente suas gestões, ou houve um pacto federativo funcionando, que é algo que sempre esteve conosco desde o início. Desde o início, nós sabíamos, antes da pandemia chegar, que nós tínhamos um compromisso com mais Brasil, menos Brasília. Um compromisso de pacto federativo. Não é acidente que nós fizemos a Lei Candir, depois de 20 anos estacionada por aqui, descentralizando recursos. Não é acidente que nós fizemos a sessão onerosa, que estava parada também desde 2014, não havia entendimento entre o ministro da Economia, ou das Finanças, ou da Fazenda, e o ministro de Minas e Energia, e muito menos o entendimento de fazer uma transferência voluntária da federação, do governo federal, para os estados e municípios. Foi o que nós fizemos no primeiro ano nosso. Quando a pandemia chegou, os mesmos princípios atuaram todo o tempo. Descentralização de recursos, combate, fortalecimento da rede descentralizada de saúde, nós acreditamos numa economia de mercado e na ação social com políticas públicas descentralizadas. Podem ser formuladas federalmente, mas são implementadas de uma forma descentralizada. Então, foi natural para nós a descentralização de recursos. E isso está por trás da situação financeira de estados e municípios. Se é verdade que o governo federal passou de um endividamento de 76,5%, 76% para 80% do PIB, não os 100% que foram previstos por colunistas militantes e economistas militantes. 80%. Então, é verdade, nós nos endividamos um pouco mais, mas estados e municípios melhoraram extraordinariamente suas posições. 11 estados que estavam no vermelho passaram para o azul. E todos os municípios se beneficiaram, não só da transferência de recursos, porque nós mantivemos o Fundo de Participação dos Estados e Municípios, apesar da nossa receita cair. Nós não deixamos os estados serem atingidos e municípios serem atingidos pelo colapso das receitas. Então, nós não só protegemos os estados e municípios, como tomamos ações pensando nesse compromisso de manter receitas. Então, nós não só protegemos os estados e municípios, como tomamos ações pensando nas gerações futuras, pensando nesse compromisso de manter o equilíbrio fiscal. Exigimos que os gastos de saúde não se transformassem numa farra eleitoral com aumentos de salários. Você não pode, em meio a uma guerra, em meio a uma pandemia, se beneficiar de aumentos de recursos que foram para o combate às disfunções de uma sociedade vitimada por uma pandemia, se aproveitar para fazer política. Num ano eleitoral, que é 2020, sair dando salário, aumento de salário para todo mundo para ganhar a eleição. Esse compromisso não foi fácil de conseguir. A Câmara de Deputados não assegurou esse compromisso, o Senado não assegurou esse compromisso, a liderança do governo não assegurou esse compromisso e o presidente da República assegurou esse compromisso, aos 47 do segundo tempo. E nós conseguimos um acordo com os 26 governadores, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, finalmente que recuassem nos pareceres que tinham dado antes. Todos recuaram e nós então conseguimos esse pacto entre gerações. O governo federal atende a todos os estados e municípios, mas eles se comprometem a concentrar esses recursos no combate à pandemia e não a fazer política eleitoral, eleitoreira, subindo em cadáveres para fazer política
e transformando recursos de saúde em aumento de salários. Esse foi o compromisso assumido. Vence dia 31 de dezembro agora. Agora nós vamos saber se o compromisso é renovado ou se tem gente que queria vacina, mas não quer pagar pela vacina. Já levou a vacina e quer o recurso de volta, que era a minha reposição agora. Eu já estou vacinado, vamos jogar o custo para as futuras gerações. Esse é o desafio que está à nossa frente agora. Então, nosso primeiro grande conquista nesse balanço de ações em 2021 foi exatamente manter o equilíbrio fiscal, melhorando a situação de estados e municípios da República Federativa, porque não apenas transferimos recursos, mas também conseguimos a interrupção dos aumentos de salário em meio a uma pandemia. Foi a grande contribuição do nosso funcionalismo, com estabilidade de emprego, em home office, com bons salários, deram a sua contribuição ao combate à pandemia. Então, eu quero deixar bem claro isso, porque existe muita conversa a respeito do populismo fiscal, do desequilíbrio fiscal, da irresponsabilidade fiscal. Fake news. Onde é que está o populismo fiscal? O governo está gastando 19,5%, que é o mesmo nível que gastava antes da pandemia chegar. Onde é que está o populismo fiscal de um governo que tem um déficit de 1% do PIB, que é o mesmo déficit que tinha antes da pandemia chegar? Nenhum outro país de dimensão econômica grande, Singapura é um país, na verdade, é uma cidade-estado. À exceção de Singapura, nenhum país fez um ajuste fiscal tão robusto quanto o brasileiro. E esse ajuste foi simplesmente o nosso pacto, que era o duplo compromisso. Está aqui o dinheiro da saúde, isso não vai virar aumento de salário. Ponto. Esse foi o compromisso. Com esse compromisso, todas aquelas despesas extraordinárias para a saúde vão refluindo à medida que a doença vai refluindo, e nós seguimos a vida como estávamos antes. Ah, mas teve uma inflação. Sim, no mundo inteiro. Em todo o mundo. Salários, aposentadorias, aluguéis, perderam poder de compra, porque houve uma desarticulação das cadeias produtivas, um choque de oferta adverso. Os governos mantiveram programas sociais para proteger os mais vulneráveis no mundo inteiro, mas as cadeias produtivas se desarticularam. Falta de componentes, navios parados nos portos, prédios, vacina. E essa desarticulação do setor produtivo é um choque de oferta adverso que tirou renda, emprego e trouxe inflação no mundo inteiro. Proporcionalmente, a inflação americana subiu mais que a nossa, a inflação europeia subiu mais que a nossa, proporcionalmente. A nossa subiu também, mas é um fenômeno temporário. É um fenômeno temporário. E aí nós vamos, então, para as nossas entregas. Logo no início do ano, quando os preços de alimentos e preços de material de construção começaram a subir, nós transformamos essa crise numa oportunidade de aperfeiçoamento institucional. Os preços estão subindo, Banco Central independente. A despolitização da moeda. A primeira vez que o governo tem coragem de enfrentar uma transição política com o Banco Central independente. Nós vimos no passado o que aconteceu. Quando a emenda de reeleição foi aprovada, logo na reeleição, o câmbio foi sustentado artificialmente.
com a venda de 30, 40 bilhões de dólares em 3 ou 4 meses, e acabou a eleição, o câmbio flutuou selvagemmente. Era uma banda diagonal endógena que explodiu. Não foi um movimento bem articulado, foi uma explosão cambial. Aprendemos a flutuar por explosão. Depois vimos outras sucessões, com juros artificialmente baixos para tentar estimular candidaturas. Esse é o primeiro governo que assumiu um compromisso durante a campanha eleitoral de despolitizar a moeda e despolitizou a moeda.